Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre 4 pessoas, certo? 3 delas estarão aqui no Novo Testamento, ok? E uma delas está já conosco, assim, na nossa vida diária, né? Que você já vai saber quem é, quem prestou atenção no início do vídeo já viu quem é, né? Mas vamos lá, vamos primeiro falar então do centurião, para não perder tempo, para o vídeo ficar assim bem enxugadinho e objetivo. Vamos falar do centurião. Vamos abrir aqui, eu já deixei marcadinho Lucas, vamos ver, vocês sabem que eu já deixo marcadinho, né? Vocês vão ver um som de fundo da igreja. Começou o culto, louvor, né? Sempre tem louvor no meio do culto. E glória a Deus, né? Se vocês ouvirem aí bem longe. E esse barulho mais assim, ó, por causa da ventilação aqui, porque hoje tá quente, gente. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ler sobre o centurião, né? Quando se fala assim centurião, vocês já sabem que centurião significava que era um soldado, né? Da Roma, soldado romano, né? E que eles já trabalhavam, né? Com várias coisas lá para servir ao Império Romano. E hoje nós vamos ver sobre um centurião, né, dessa época. E começa aqui, já botei aqui marcadinho, não, centurião de Cafarnaum. Cafarnaum é o local, certo? Só que a gente vai descer, vamos do 7. Vamos ler do 7, do 1 ao 10, certo? Capítulo 7, apenas do 1, versículo 1 ao 10. Não vamos ler ele todo não, tá bom? Aí diz assim, a outra referência é Mateus 8, do 5 ao 13. Vamos lá. Quando acabou de proferir todas essas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, quem entrou foi Jesus, né? Jesus estava ali já pela Cafarnaum, pregando e tal. E um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogavam-lhe com instância, dizendo: é digno de que lhe concedas isto. É digno de que lhe concedas isto. Não foi uma pergunta, foi um dito, né? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E após Jesus com eles, mas quando já estava perto de casa, enviou o centurião uns amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados entraram o servo. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Veja só, gente, que coisa maravilhosa, né? Eu vou ler somente mais um trechinho aqui, ó. Que ele, né? O centurião tinha um servo que estava doente. E ouvindo falar de Jesus, ele enviou os judeus, né? Que viesse curar, que pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogava com constância, dizendo: é digno que ele lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Quer dizer, eles estavam justificando, né, já falando para Jesus, que o centurião, né, ele já era envolvido, já gostava de ouvir da palavra de Deus, e tanto edificou a sinagoga para o povo judeu, né, que amava a nação. Quer dizer, ele não era uma pessoa carrasca, ele não era de perseguir, digamos assim, de como... já nós vamos falar de outro, que ficava atrás, né, dos judeus, dos cristãos, mas ele já amava, tanto que ele fez, né, ter a sinagoga. Então, assim, mas ele sabia tanto que ele não era digno, né,
de chegar perto de Jesus, nem para intimidá-lo, porque ele tinha autoridade como centurião, como homem romano, né? Como um soldado, chefe de mandar, e tanto que ele mandou a palavra ao Senhor, né? E depois Jesus viu que tamanha fé, né? Porque ele diz, eu também, ele falou, né? Eu também sou, o 8 diz assim, pois também eu sou sujeito à autoridade. Ele quis dizer que também, porque ele já reconheceu que Jesus era autoridade. E tenho soldados às minhas ordens, digo, este vai, ele vai, e outro vem, ele vem. E então ele reconheceu que Jesus era autoridade e tinha seus discípulos também de ir e de vir, de falar, né, do que ele mandasse e voltasse para dar resposta. Então foi um reconhecimento, uma fé tão grande que isso deixou Jesus, né, como admirado, né? Aí que Jesus se admirava também, né? Se admira com nós. Então, gente, a tamanha fé. E Jesus, com certeza, concedeu, porque quando eles voltaram, os que tinham sido enviados, quando voltaram, né, para casa, encontraram o servo do centurião com saúde. E o centurião era um soldado romano, não é? E mesmo assim, era uma pessoa que estava aberto o coração, que decidiu acreditar no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no Deus de Israel, o nosso Deus eterno, Deus de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus Jesus Cristo, que ele teve a honra, né, de conversar com Jesus, mesmo através dos seus servos, né? Ele teve a honra de ter a presença de Deus em verbo, em carne, como nós dizemos, né? Na pessoa de Jesus. E isso é maravilhoso. Então, a primeira pessoa que eu quero dizer aqui, que recebeu salvação, com certeza esse centurião foi salvo, porque só Jesus reconhecer a fé dele, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e não se vê, né? Então, a nossa fé, né? A fé é salvo pela fé, né? Então, esse centurião, creio que foi salvo sim. Então, é a primeira pessoa que nós estamos falando hoje, sobre o centurião. E vamos falar sobre outro, né? Vamos seguir lá, vamos para, deixa eu ver aqui, Lucas, né? Vamos para Lucas 19, capítulo 19, do 1 ao 10 também. Vamos ver do 1 ao 10 também, vamos ler o capítulo todo, não? Porque vamos ver sobre Zaqueu, o publicano, certo? Mas será que Zaqueu era romano também para receber salvação? Quem recebia salvação não era só o povo judeu, não, certo? Era aqueles que acreditavam, aqueles que, como a gente viu o centurião ali, ele se abriu para Jesus, né? Porque ele já tinha o coração voltado para Deus. Com certeza a salvação dele estava garantida. E então aqui é o publicano, né? Era cobrador de impostos, antes se tornou publicano porque se tornou chefe, né, de cobrança de imposto, né? Zaqueu. E daí ele cobrava, logicamente, erroneamente, né? Digamos assim. E vamos lá. No tempo de hoje da gente também não tem gente que é muito certinha não, certo? Mas não vamos entrar por esse lado aí não, porque eu quero falar sobre a salvação de Zaqueu. Vamos lá. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Quer dizer, Zaqueu já almejava ver Jesus. E Jesus já conhecia o coração de Zaqueu, né? E Jesus nem precisou perguntar. Ele já foi dizendo: desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Importa, isso quer dizer, importa que vai haver salvação, né? Desceu, pois, a toda pressa, o recebeu com alegria. Imagine Zaqueu, que era baixinho, subiu, né? Aqui diz que é um sicômoro, alguns dizem que é na árvore, né? Eu vou botar a definição aí, certo? Para vocês entenderem certinho. Não vou me apegar nisso. Depois, pois, a toda pressa, o reconheceu com alegria, o recebeu com alegria. Ele ficou surpreso, Zaqueu ficou surpreso. Tá tentando ver ali Jesus e de repente Jesus vem e diz: Zaqueu, ele sabe meu nome?
Ele quer ir na minha casa e foi uma alegria. Imagina que Zaqueu deve ter pulado de alegria, deve ter corrido, deve ter... Nossa, deve ter, assim, segurado o fôlego maravilhosamente. Imagina, né? Vamos ver. Hoje em dia, as pessoas gostam muito de atores, de atrizes, de artistas, de cantores. Aí fazem aquelas brincadeiras de... que a gente já viu até um brasileiro fazendo, bate na porta, leva uma pizza, e quando a pessoa abre, se é simulado ou não, de repente escolhe uma pessoa para entregar alguma coisa, para ganhar alguma coisa, e a pessoa fica maravilhada, não acredita, porque aquele artista... Gente, Jesus, apesar de todo sucesso e de fama, Jesus não era artista e nunca vai ser. Jesus é a vida, entendeu? É real, ele não é dissimulado, entendeu? Ele é real. E a alegria, o que eu quero dizer com essa comparação, assim, a alegria do povo que tinha em ver, né? Essas pessoas hoje, na época, as pessoas que viam Jesus, era uma alegria imensa, incontável, então talvez até maior mesmo. Acredito que sim, que era bem maior, né, do que apenas ver um artista. Mas o que eu quero dizer é que a alegria, né, do ser humano quando está feliz, quando não espera alguma coisa acontecer e vê que aconteceu. Então é essa comparação que eu quero fazer, que não espera e aconteceu. E ali aconteceu para Zaqueu, porque Jesus na época tinha era um sucesso, assim, um sucesso, era a sua fama, como diz, né? A fama dele percorria por todas as cidades. Então, o que isso quer dizer? Chegou aos ouvidos de Zaqueu, Zaqueu ficou curioso, porque Zaqueu já vinha de um povo que era do povo de Jesus. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Viu porque era importante Jesus estar lá, gente? Porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esse versículo, ele quis dizer para todos os filhos de Abraão que tinham se desgarrado, ou tinha saído da linha, tinha se envolvido com outras coisas que não eram convém diante de Deus. Jesus quis dizer aqui que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Mas tem muita gente também que não é, né, das tribos de Abraão, mas que aquele que aceitava Deus se tornava abençoado por aceitar o nosso Deus, né? E de certa forma eu sempre digo assim, tem um fio da meada que acaba sendo aquelas pessoas que foram perdidas e foram voltadas a ser salvos. Então, todo aquele que é salvo, né? Todo aquele que é salvo hoje, eu digo assim, eu refriso esse versículo aqui que Jesus falou, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muita gente vai se encontrar ainda com Jesus, ainda no mundo de hoje, na nossa era de hoje, na nossa modernidade de hoje, 2024 e em diante. Assim como já tem muitas pessoas, né? E você já orou por alguém? Você já orou por alguém? Quando você é criança, você vê alguém na televisão que gosta e ora. Eu já orei por muitas pessoas, muitos atores, muitos apresentadores. Eu olhava assim e orava e Senhor, abençoa essa pessoa, livra ela, não deixa ela ficar triste, não deixa ela ficar, deixa o mal tomar. Eu orava como criança, como adolescente eu orava, e como adulto já orei também, como jovem, né? Hoje eu sou adulta. Será? Sou, ainda tô aprendendo. Então, e você? Olha, gente, a oração de um justo faz muito esses efeitos, tá? Já a gente fala sobre isso de novo. Vamos lá. Então, Zaqueu, ele sentiu, né? Ele sentiu alegria, Jesus ter dito que ia para a casa dele, ele sentiu alegria ter recebido Jesus, ele sentiu alegria porque ele sentiu algo diferente no coração dele e ele ia devolver aos pobres quadruplicado, quer dizer mais de 3, 4 vezes mais, né? E fazer jus ao seu nome, que significa Zaqueu justo. E ele também era da tribo de Judá, certo? Era judeu. Então, assim, essa é a segunda pessoa que nós vimos hoje, certo? Uma pessoa que era judeu, estava desgarrado, e Jesus o trouxe de volta à salvação nessa casa, certo, gente? Estão acompanhando aí? Então, vamos para a terceira pessoa que nós vamos falar. Deixa eu ver aqui, ele está em João,
capítulo 9. Peraí, só um minuto. João não, vamos primeiro... João mesmo. João não, gente, tá voando aqui, peraí. É Atos, vamos para Atos, capítulo 9, apenas um versículo 5. Capítulo 9, versículo 5. Vocês já sabem de que eu vou falar? Não sabem? Vai saber agora. A conversão de Saulo. Quem era Saulo? Saulo também foi... Saulo, né, gente? Quem foi Saulo? Saulo também foi como centurião, chefe da guarda, né, soldado, que esse perseguia muito, né? Perseguia muito o povo judeu, o povo que estava atrás de Jesus, seguia Jesus. Mas por que será que ele perseguia tanto esse povo de Jesus, hein? Por que será, minha gente? Eu acho que ele já sentiu alguma coisa dentro dele, que ele não conseguia deixar de perseguir, né? Eu acredito que algo já mexia com ele, certo? Que o mal usava ele, né, de certa forma, mas para fazer mal, ameaça e tudo, mas só que no fundo sempre tem alguma coisa. E Paulo era de Tarso, né, que era o nome que Jesus mandou dar, né, falou para Paulo, que era o centurião antes, o soldado, né, chefe da guarda, soldado. Então vamos lá, vamos ler o 5º aqui, para vocês entenderem, depois eu leio um pouquinho mais. Vamos ver aqui. O 5º diz assim: ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Né? Resumindo aqui, Jesus falou com quem? Com Paulo. Quero que Tarso. Vamos ler aqui agora? A conversão de Saulo. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Era bonzinho, viu? Mas segundo ele, viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Porque Deus não deixa ninguém seguir os seus. Deus vai lá e protege e ainda tem um propósito. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quer dizer, quando ele viu a luz do céu, né, ele caiu e ainda ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? O versículo que a gente leu. Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Olha, para testemunho, gente, veja só como Deus é maravilhoso. Para testemunho de nós termos isso aqui, testificar, né? E nós termos esses escritos hoje e testemunhos da confissão de Paulo, de que ele ouviu uma voz, de aconteceu isso. Deus permitiu que escutassem a voz de Jesus, ó. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco, porque ele ficou cego, né? E este 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasceno certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Veja, gente, o Senhor fala com a gente, né? Os pastores e profetas sempre falam isso para nós, né? Meu pai sempre falou e sempre fala, né? Que Deus nos ensinou sempre assim. A gente pode ouvir a voz do Senhor, aquele que está bastante em consagração, quando Deus tem um propósito muito forte na vida de alguém, fala. Deus fala com a gente através da palavra, do louvor, de sonhos, de visão. E esse discípulo aqui, Ananias, ele foi em visão e respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhes o Senhor: levanta-te, vai à rua direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias. Que Tarso, Saulo já estava como Saulo já orando, né? Pois eis que ele está orando. Quer dizer, Jesus já estava vendo a oração de Saulo, né? Mesmo nessa situação. E viu um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então, Deus usou, está mostrando tudo, né, em visão, para que ele fizesse isso. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Gente, deixa eu parar só um pouquinho nesse versículo aqui, veja só. Como Jonas, né? Jonas questionou Deus na época lá do Velho Testamento, dizendo assim, mas, Senhor, se eu for naquela cidade, tu vai salvar todo mundo vai se arrepender. Jonas sabia que o povo ia se arrepender, porque a misericórdia de Deus era tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, que perdoa, né? E Deus disse a Jonas, né, para ir. E Jonas não queria, mas Jonas foi, porque aconteceu tudo aquilo que você já sabe. Se não, volta lá nos vídeos que eu tenho sobre Jonas e vê a história. Se não, abre a tua Bíblia aí e lê. Bom, então, e aqui voltando para cá, Ananias também falou com ele a mesma coisa, né? Falando que Saulo tinha poder dos principais sacerdotes para prender os que invocavam o nome, o seu nome, o nome de Jesus, né? De Deus. E que também ele era muito mau. Ele não queria ir lá, ou ele estava com medo, ele não queria ter misericórdia de Saulo. Mas eles, como todos nós somos merecedores da graça, não, somos merecedores da graça depois do perdão, né, gente? Se nós buscarmos, mas todos nós somos carentes do perdão e da graça, da graça da misericórdia do Senhor, que eu quero falar, todos nós somos. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E tem que ter, quem vai mais contestar ou responder quando Deus diz um vaso escolhido? Nós somos um vaso escolhido. Eu sou um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido. Deixa-se ser um vaso escolhido. Abre o coração. O centurião se deixou ser um vaso escolhido. O publicano já era um vaso escolhido. Só estava meio rachado. E Paulo? Paulo estava orando. Porque já estava na hora de ser o Paulo já era um vaso escolhido e nem sabia, na verdade. Porque tem uns que sabem que são, tem outros que não sabem ainda que são, e tem uns que são que se racham de volta. Né? Então vamos continuar aqui. Para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. E os reis, porque ele tinha linguagem, ele tinha jeito, ele tinha como abordar, ele conhecia as formas de se tratar reis e como se dominavam dentro de palácios, né? Então veja que grande propósito Deus tinha na vida de Paulo, que era Saulo. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Quer dizer, os dois, né? Para os filhos de Israel também. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. E eita, quer dizer que ele ainda ia padecer muito, né? Partiu Ananias e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então, quando ele tornou a ver, após a imposição da mão, né, de Ananias, Espírito Santo também, né, ele foi cheio com o Espírito Santo. Logo, lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Porque quem é cego tem um negocinho branco nos olhos, né? E cai como escama, né? E tendo tomado alimento, ficou fortalecido. É maravilhoso, gente, porque essa história de Paulo, as pessoas às vezes só dizem assim, foi um grande apóstolo, né? Quem quer se denominar apóstolo hoje, toma exemplo de Paulo, tá certo? Porque isso é muito sério, se autotitular apóstolo. Que nem Paulo sabia que iria ser um apóstolo, né? O derradeiro, como ele falou, né? Quando Jesus ressuscitou, apareceu para todos, então, né? Apareceu para ele também. E quando Deus também mudou, através de Jesus mudou o nome dele. Por isso que é Saulo de Tarso é Paulo, né? E aqui a história de Paulo. Paulo, ele poderia ser de Roma, de Tarso, mas Deus, por que então, viu que a pergunta que eu questionei no início, assim, por que será que ele perseguia tanto? Porque já tinha algo de propósito, para que ele pudesse já conhecer como os cristãos, né? Como os filhos de Israel já trabalhavam, já faziam através do nome de Jesus, pregavam, acreditavam. Então, assim, ele já, de tanto perseguir, ele aprendeu tanta coisa, tinha tanto que aprender. E foi daí, então, que quando ele começou a orar, que viu tudo isso que vocês leram, eu não ia ler não, mas eu li
essa parte de 1 a 19, todo para vocês entenderem como é maravilhoso, né, a salvação de Saulo. Isso foi a salvação de Saulo. Então, da mesma forma, né, gente, que, digamos assim, Zaqueu estava desviado, voltou. Vamos dizer assim na linguagem de hoje, né? Paulo se converteu e o centurião já tinha o coração aberto, só não estava assumido, digamos assim, né? Então, foi uma coisa impressionante cada história, né? Então, essa é a terceira pessoa que nós vamos falar hoje. E a quarta, sem mais demora, eu quero dizer para você, né, que eu estava falando sobre atores e tal, e tem uma chamada que Jim Carrey é um ator, né, que ele se converteu recentemente, e essa conversão dele, muitos acharam que ele estava louco, mas ele não está louco, porque os loucos não, nem a Bíblia diz também, nem os loucos erraram o caminho, mas ele não estava louco não, viu, gente? Jim Carrey teve salvação também. Uma pessoa no mundo de hoje, que é uma pessoa que é igual a todos nós, necessitado da misericórdia, do amor e da graça, do perdão de Deus, certo? E Jim Carrey, eu deixo esse versículo aqui para ele e para todos nós, para você ver que Deus não só veio salvar, né, quem eram os filhos de Abraão, os que se haviam perdido, ele só não salvou naquela época os romanos que estavam perseguindo ele como Saulo, né, nem o centurião que já era romano, mas acreditava. Para vocês verem que a salvação era para todos, era para o romano, para o gentil, para os filhos de Abraão, para quem quisesse ter Deus. E para que isso seja firmado cada vez mais hoje, esse versículo aqui, ó, João 3,16, é o que eu disse que ia ler antes. Vou ler agora, é bastante conhecido, mas presta atenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz aqui, ó, amou o mundo todo de tal maneira que deu seu Filho Jesus unigênito, né? E todo aquele, gente, ele não está dizendo que é só os filhos de Israel, que estava desviado, que estava enrolado no meio de campo, como diz o ditado. Não era para só os romanos, gente. Ele diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jim Carrey, né, um ator que eu gostei muito de ver os filmes dele. Tem filme dele que eu nem gostava de ver, feito Debiloid, eu vi o Máscara, eu não gostava muito, mas algumas partes eram engraçadas. Eu tinha o filme O Mentiroso. Quer dizer, foram muitos filmes que podem mexer muito com o psicológico da pessoa, com a cabeça da pessoa. Quem vive nesse meio aí de artista de mundo acha que não pode acontecer, mas tem muitos artistas novos e velhos já, e adultos que, quando deixam de fazer, ficam ouvindo vozes, ficam ouvindo coisas, porque são pessoas que se entregaram nos papéis macabros, papéis ruins, que acabaram não cuidando da sua saúde mental e principalmente espiritual, e acaba quase que enlouquecendo ou doente, com depressão e outra coisa. E Jim Carrey teve um testemunho, sim. Eu acredito na salvação dele, porque está aqui, ó, a palavra de Deus. E não é só porque pode ter sido só uma pessoa ter orado por ele, ou eu, a mãe dele, ou alguém, não sei, alguém orou por alguém. Sempre tem alguém orando por alguém. Eu posso dizer que eu já orei por ele, porque quando eu era mais nova eu gostava tanto que eu orava pelos artistas que eu gostava. Então eu sou muito feliz com isso quando eu vi, né, eu descobri recentemente agora sobre, que eu não fico cutucando muito sobre vida de artista nem nada, mas de repente aparece assim, né, e nas redes sociais a gente vê, e foi aquela alegria quando eu vi, eu digo, nossa, que maravilha, Deus trouxe ele para o nosso lado, vou dizer para o nosso time não, para o nosso lado, porque quando Moisés foi usado por Deus, Deus disse assim, ó, quem é do lado de cá, quem é do lado de Deus, quem é do lado de cá, quem é do lado de Deus. Lembra aquela história que eu falei lá do bezerro de ouro, né, da idolatria e tal? Então, gente, o nosso lado é estar do lado do Senhor Jesus, certo? E Jim Carrey usou uma frase que ele disse assim, isso significa que cada célula de seu corpo é de Deus. Que ele estava explicando como é que, onde ele estava falando no pessoal da igreja dele lá, dos irmãos dos cristãos, estava falando sobre a palavra de Deus, e ele acreditou, porque ele se fala um tanto da onipresença dele na igreja, tudo, mas isso quer dizer, isso significa que cada célula de seu corpo é Deus, então nós somos parte de Deus, foi Deus que nos criou, e ele reconheceu isso, né? Ele reconheceu que todo sofrimento leva à salvação, né? Quando a pessoa abre o coração, Jim Carrey recebeu a salvação também, Deus possa abençoá-lo, Deus possa capacitá-lo, cuidar da mente do coração dele, fica firme, irmão!
Jim Carrey não é piada, não é louco. Ele é nosso irmão em Cristo. Vamos orar por ele, pela família dele, para que Deus possa usá-lo também, certo? Estou muito feliz mesmo de saber isso. E a gente tem que se alegrar, sim, com a alegria dos outros. Não importa, sofrimento, como ele disse, Jesus sofreu muito mais. Tem o sofrimento dele, tem o meu, tem o seu, tem todos nós, mas nós temos que confiar em Deus nessa transformação, né? E você encontra um pouco desse testemunho aí no canal do YouTube. Eu vou deixar aí, né, na descrição também o linkzinho desse que eu vi, né, da Hora da Bíblia, certo? Acho bacana eles terem compartilhado. Muito obrigada. Continuem colocando essas coisas aí pra gente ver, tá bom? E que Deus possa abençoar. Gente, espero que vocês tenham gostado das 4 pessoas que eu falei hoje. A quarta é Jim Carrey, na atualidade, né? Que recebeu a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E muito obrigada por ter acompanhado o canal. Continua com a gente. E em breve, como eu disse, a novidade vai chegar, certo? É uma novidade simples, mas é muito bonita, que vai ajudar muitas pessoas aí no canal, tá bom? Então, Deus possa abençoar. Beijinho. Tchau, tchau.